Toda vez que eu tentei me justificar demais, eu só atrapalhei do que me ajudei. Porque eu acabava gerando mais dúvida na cabeça das pessoas, fazendo elas desconfiarem da veracidade do que eu tava falando, sabe? E foi aí que eu percebi que esse era o meu maior problema na vida. Me justificar demais. Porque pensa comigo, quando acontece alguma coisa, por pequena que seja, e você fica se explicando, justificando por A mais B todos os detalhezinhos, você só vai criando muito mais pulga atrás da orelha da pessoa, porque a pessoa vai falar, mas tá, tudo bem, eu entendi quando você já deu a primeira resposta. Por que é que você tem que ficar falando e falando e falando tudo? Sabe, isso soa muito mais como uma mentira, como algo que você tá querendo enganar, porque você tem que ficar falando pelos miúdos, do que de fato a verdade. Porque quando é uma verdade, você simplesmente fala, ó, aconteceu isso, foi isso, sem precisar ficar detalhando tudo, os porquês, os motivos e etc e tal. Mas esse é um hábito que está tão enraizado em mim que é tão difícil lutar contra isso, meu Deus do céu. Entrando aí para a vida adulta, né, para a maioridade, a gente vai criando consciência, né, de alguns comportamentos que a gente tem na vida e da onde eles vieram, né? Não tem como. Vem do berço, né? Vem da família. E eu nada mais fiz do que replicar esse comportamento de se justificar muito de alguém que vivia comigo ali, que eu passei anos observando essa pessoa. E aí, enxuga, replica na vida. Essa questão de ter essa necessidade de se explicar demais gera uma coisa ruim até em quem tá fazendo, sabe? Porque toda vez que eu preciso dar uma justificativa para alguém sobre qualquer que seja a ação ou atitude, a decisão, não importa. Eu sinto como se eu devesse usar todos os recursos do mundo para fazer aquela pessoa acreditar genuinamente que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, ou a decisão que eu tomei foi pautada na melhor decisão possível, porque eu analisei tudo, foi com as melhores das intenções. Tá, pode até ter sido, mas e aí? Como que a gente mede a intenção do outro? Pim, pim. Eu acho que era isso que eu tentava fazer. Quando eu ficava me explicando demais para minha chefe, para o meu parceiro, para os meus amigos, sei lá, eu ficava tentando realmente esmiuçar a minha intenção por trás daquela atitude, por trás daquela escolha. E para a pessoa entender que eu não tinha feito por mal, que eu não quis causar um desconforto e nem nada, era uma intenção verdadeira e genuína. E a pessoa tinha que entender, e é por isso que eu falava e explicava os miúdos. Só que aí a gente cai no outro golpe, né? Que é o controle da reação do outro. Você tem controle disso? Eu também não tenho. Como é que eu estava querendo controlar a todo momento a reação do outro, o entendimento do outro? Isso não cabe a mim. Tá fora do meu controle. Eu passo a informação, né? Explico o que aconteceu ali e o que a pessoa que está ouvindo vai fazer com essa informação, o julgamento que ela vai ter em cima daquilo, é completamente dela. Não cabe a mim, não faz parte do meu juízo, entendeu? Eu não posso ficar usando esse recurso de justificativa excessiva para poder tentar controlar como a outra pessoa vai compreender aquilo que foi passado. Não tem como. Além da gente ficar tão refém desse recurso, que ele acaba prejudicando ainda mais a nossa autoconfiança, sabia? Porque aí toda vez que eu tinha que me justificar para alguém sobre algo que aconteceu, eu tinha essa necessidade de usar esse recurso excessivo de informações, de detalhes, porque a minha confiança em mim mesma na justificativa simples que eu poderia simplesmente falar, não ia ser o suficiente para poder explicar aquela situação, entende? Sendo que é totalmente o oposto. Realmente, as respostas mais simples e objetivas são as de melhor efeito. Mas aí, investigando um pouquinho mais, refletindo sobre a minha situação, eu entendi também que essa questão de ficar me explicando
justificando demais sem necessidade, vem também de uma necessidade de aceitação do outro, dessa validação do outro sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou falando, porque a minha mesmo não era o suficiente o bastante para mim. Você entende o quanto isso está relacionado à nossa autoconfiança? Porque se eu tivesse segura de mim, das minhas intenções, eu sei de tudo, eu sei o porquê das coisas, do porquê eu fiz e tudo mais. Se eu tivesse completamente segura da minha decisão e tudo, era simplesmente eu falar, soltar. Eu entendo o que eu fiz aqui dentro. O outro não precisa ter essa aceitação igual a que eu tive comigo mesmo, entende? Só que isso não era o suficiente para mim, porque a minha autovalidação era péssima. É ainda, tá? Eu tô lidando com isso. Quando a gente não se sente vista na infância, a gente acaba trazendo isso para a vida adulta, né? E aí a gente replica essa questão de aceitação, da necessidade de validação do outro, por conta de algo que não foi atendido lá atrás, no passado. Então, basicamente, eu estou trabalhando nisso, né? E parando de ficar me justificando demais. Estou tentando simplificar as coisas quando eu preciso dar uma justificativa realmente para alguém, né? Sem ficar cavando esse recurso do controle do comportamento do outro, de que ele realmente entenda a minha intenção, ou de que ele realmente demonstre aceitação sobre aquilo que eu estou informando. Isso são coisas que estão fora do meu controle e elas não podem dominar minha mente, o meu corpo. Eu preciso trabalhar mais na minha autoconfiança, na minha autovalidação e estar tranquila, leve com isso. Quem precisa se importar sobre a intenção por trás de cada decisão minha sou eu mesma, porque é eu com a minha mente. É ela que vai estar ali, né, me julgando depois de alguma decisão que eu fiz. Então, eu preciso estar tranquila e leve comigo mesma aqui dentro, porque aí vai ficar, né, o pensamento, julgamento e o sentimento sobre aquilo. Então, é nesse funilzinho aqui, ó. Enfim, eu não quero mais ter a minha credibilidade questionada por conta desse recurso cansativo que eu faço comigo mesma de ficar me justificando excessivamente por coisas pequenas do dia a dia, sabe? Ficar nessa angústia, nessa preocupação absurda e ter que ficar explicando tudo é exaustivo demais. Eu não quero estar mais refém disso, sabe? Eu tenho que estar tranquila, eu tenho que estar na minha paz, estar segura daquilo que eu transmiti, daquilo que eu decidi, e é isso. Então, assim, se você é igual a mim nesse ponto, tem essa necessidade de ficar se justificando demais, começa a tirar um tempo para você, começa a reparar melhor, investigar o porquê desse recurso tá sendo tão intenso na sua vida, você vai achar a resposta aí dentro e comece você a ter o controle sobre essa situação, sabe? Não fique refém desse seu julgamento incessante na cabeça, de ai meu Deus, se eu não falar tudo, se eu não explicar tudo, a pessoa vai ficar pensando isso, isso e aquilo. Não. Para de ficar refém dessa coisa automática. Olha, dessa coisa automática, desses julgamentos sobre o que você fez, o que você falou, o que você decidiu. Relaxa. Começa a ficar em paz consigo mesma. Se você entender o seu processo do porquê você tomou tal decisão e explicou o porquê, já basta. O como o outro vai interpretar, o como o outro vai entender é do outro, não temos controle. Só se justifica demais quem não tem confiança em si mesmo. É isso. Isso era algo que estava perturbando a minha vida. Eu estou trabalhando nisso e quis compartilhar, porque vai que tem alguém aí que passe pela mesma coisa que eu, né? Comenta aqui embaixo para mim se você também tem esse tipo de comportamento, usa esse tipo de recurso terrível e quer melhorar nisso. Ou até mesmo se você tem alguma estratégia aí, uma dica para poder ajudar quem está nesse processo de melhoria, que com certeza vai ser muito útil para mim e para alguma outra pessoa que estiver comentando aqui também. Para eu ser cada vez mais angélica, eu preciso estar cada vez mais confortável com as minhas decisões. Parar de ficar me importando se isso vai ser agradável para alguém ou não. Cortar a interferência do outro na minha vida e reavaliar a segurança em mim mesma. Acho que é isso, não tem mais nada para compartilhar aqui hoje com vocês. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo e até mais!